Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente deu continuidade à revisão, para alguns talvez vendo pela primeira vez, de gráficos de algumas funções. Então essa semana a gente começou vendo o gráfico da função exponencial. Função essa que possui domínio nos reais e vimos, que ela chega nos reais positivos, E ela possui essa expressão, f de x igual a x, certo? E além disso, temos algumas peculiaridades com relação ao gráfico, Que se caso o a ele for maior do que 1, então o seu gráfico ele possui a seguinte expressão, onde ele cruza o eixo y no ponto 1, certo? Porque basta lembrar que quando a gente calcula f de zero, vai dar a elevado a zero, que é igual a 1, tá certo? E um outro tipo de gráfico que a gente obtém é quando o a ele é maior do que zero e menor do que 1, certo? Nesse caso, a expressão ela tem a seguinte forma. Lembrando que aqui ele também vai passar pelo ponto 1, tá? E como a gente observou aqui no início, o gráfico ele sempre está acima da parte positiva do eixo y. Muito bem. Aí vimos também alguns exemplos especiais de funções exponenciais. Por exemplo, f de x igual a e elevado a x, onde e é um número irracional que é aproximadamente 2, deixa eu só dar uma conferida aqui para não escrever besteira, 2,71, aproximadamente 2,7182, certo? E esse gráfico aqui, como o e é maior do que 1, possui a seguinte expressão, tá? Aí quando aqui é 1, e quando o x for 1, aí ele vai dar exatamente o número e. Muito bem. Bom, além disso, vimos também o que é o gráfico de uma função logarítmica, certo? Que é representado pela seguinte expressão. A função logarítmica, ela meio que desfaz o que a exponencial faz. É o que a gente chama de função inversa. Então, como a função exponencial ela chega nos positivos, a função logarítmica ela vai sair dos reais positivos e vai chegar na reta real. Tá certo? E ela vai ter essa expressão aqui, f de x igual a log de x na base a. Ok? E temos também duas peculiaridades, Caso o a seja positivo, então o gráfico da função logarítmica será representado da seguinte forma. A gente pode considerar essa curva aqui, em que ela vai cruzar agora o eixo x no ponto 1, certo? Uma outra coisa que é interessante a gente ver, comparando ela com a função exponencial, é o seguinte, que se a gente for desenhar o gráfico de, por exemplo, um g de x, deixa eu escrever aqui, um g de x igual a elevado a x, ele vai ter a seguinte cara, ó.
E aqui a gente tem a nossa função identidade, né? Faz de conta que isso aqui é a nossa h igual a x, tá? Então, você pode ver que a função exponencial e logarítmica, elas são espelhadas, né, com relação à função identidade, tá? E aí você vê o seguinte, né, enquanto que a exponencial ela sempre vai estar acima do eixo x, né? A função logarítmica ela sempre vai estar à direita do eixo y. Tá? Deixa eu só escrever aqui, então. Aqui é x e aqui é y. Muito bem. Assim como a gente tinha a expressão para função exponencial quando o a estava entre 0 e 1, para a logarítmica também teremos. Que vai ser o seguinte, ó. Então, caso o a seja maior do que 0 e menor do que 1, a nossa função logarítmica ela terá a seguinte expressão. Ela vai fazer assim, ó, passando aqui no ponto 1, certo? Deixa eu só colocar 1 aqui embaixo. Se a gente for repetir a mesma estratégia, né, o mesmo padrão que fizemos aqui em cima, colocando a identidade aqui, então, quando a gente for... Bom, lembrando o seguinte, né, que esse verde aqui é o gráfico da nossa f, tá? Deixa eu só anotar aqui, f de x igual a log de x na base A. Aqui também é a mesma coisa. F de x igual a log de x na base A. Tá? E aqui, se a gente pegar o gráfico do nosso e de x, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ó. Do e de x não, desculpa, do a elevado a x. Certo? Muito bem. Aí, além disso, a gente definiu algumas nomenclaturas, né, que é bem comum aparecer nas referências, né? Que quando a gente tem log de x na base 10, isso aqui aparece simplesmente como log de x. E quando temos log de x na base e, é o famoso ln de x. Tá certo? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra aqui a parte de funções exponenciais logarítmicas e vamos ver um pouquinho, né, de funções trigonométricas. Tá certo? Bom, primeiro, né, nós começamos com a função seno. Eita, a letrinha tá feia hoje, hein? Função seno. Que o gráfico, né, antes da gente estar desenhando o gráfico, essa função ela vai estar saindo de 0 a 2π, do intervalo fechado, e vai estar assumindo valores em menos 1, 1, certo? E vai possuir o seguinte tipo de gráfico, que ela vai ser algo assim, que vai vir aqui, vai descer, e depois ela vem e volta para cá. Tá certo? E aqui ela vai assumir no máximo, né, o valor 1 e no mínimo, né, o valor menos 1, tá? Aí aqui no 0 vai dar 0, né? Aqui, quando o x for π sobre 2, vai dar 1.
Quando x for π, vai dar 0. Quando x for 3π sobre 2, vai dar menos 1. E quando x for 2π, ele vai dar 0 novamente, tá? Beleza. Porém, a gente pode também estar considerando, né, a função seno com domínios reais. E contradomínios reais também, mas contradomínio meio que não vai importar, porque a imagem sempre vai ser o intervalo fechado 0, 1. Mas por que a gente pode considerar a função seno com imagem nos reais? Pelo seguinte, porque a função depois ela se repete. Se você tomar valores que passam de 2π, ela vai repetir o formato dela, né, o ciclo aqui, e vai embora, né? E se você pegar valores que são menores, ela vai embora para o lado de cá também, tá? Então, por isso, né, que podemos também estar considerando, né, a função seno com domínio sendo todos os números reais. Muito bem. Além da função... Bom, aí a gente pode estar também, né, vendo algumas... como eu posso dizer, né, brincando um pouco, né, com essas funções, né, com a parte de dentro, né, ou a parte de fora, que é o argumento, né. Ah, faltou escrever o que é a função seno, né, gente? F de x igual a seno de x. Fiquei empolgado aqui em desenhar o gráfico, né, mas não coloquei o seno. Bom, é isso aqui, tá aqui, ó, seno de x, né, porque para cada x eu vou ter um valorzinho do seno. Muito bem. Bom, como eu disse, né, a gente pode brincar um pouquinho com a função também, né, se alterando ela um pouquinho, né. Por exemplo, eu posso estar escrevendo, né, f de x igual a menos seno de x. Se eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu fiz aqui em cima e vou inverter, né, porque eu vou deixar o que está positivo negativo e o que está negativo positivo. Então, o gráfico dessa nova função que eu coloquei vai ser o seguinte, ó, vai ser dado por esse desenho aqui, ó. Então, o que está para cima vem para baixo e o que está para baixo vai para cima. Muito bem. Bom, se a gente pegar agora a nossa função e multiplicar por 2, o que acontece? Acontece que a gente vai esticar ela no eixo y, tá? Então, todos os valores, né, do seno vão ser multiplicados por 2, correto? Então, ao invés dela chegar agora na imagem como era, né, de menos 1 até 1, agora ela vai chegar em menos 2 até 2. Então, você tem aqui, ó, menos 2 até 2. Então, a nossa função, agora ela vai ter esse gráfico aqui, ó. Ela vai partir daqui, vai chegar aqui e vai... Opa, vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Vai chegar aqui, aí vai aqui e depois chega aqui. Sendo que, então, a gente tem que para... Quando x for π sobre 2, vai ser 2, né? A nossa f de π sobre 2, tá? Quando o x for 3π sobre 2, o nosso seno, né, vai dar menos 2. E o resto aqui continua, né? Tipo, o 0 vai continuar indo no 0, o π aqui vai ir no 0 de novo, e o 2π vai no 0. E todos os outros valores, né, vão ser multiplicados por 2. Então, eles vão subir mais um pouquinho ou vão descer mais um pouquinho, dependendo de onde ele está. Certo? Bom, por fim, o que acontece quando a gente multiplica, né, aqui dentro, né?
quando a gente multiplica o x por alguma coisa. A gente vai ter o seguinte, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que é f de x igual a 2x. Desculpa, igual a seno de 2x. Bom, para auxiliar a gente a estar desenhando o gráfico, né? Porque o gráfico sempre vai ter aquele jeitão, né? Então, vamos estar jogando alguns pontos só para ver o que a gente obtém, né? Alguns pontos meio cruciais, assim, para a gente estar desenhando o gráfico. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui e vou colocar x, vou colocar 2x e vou colocar o que a gente obtém com seno de 2x, certo? Então, vamos lá, ó. Se a gente colocar 0 aqui no x, 2 vezes 0 vai dar 0 também, e seno de 0 vai dar 0. Se eu colocar π sobre 4, se eu multiplicar π sobre 4 por 2, eu vou ter π sobre 2. E se eu calcular seno de π sobre 2, eu vou ter raiz de 2 dividido por 2. Se eu pegar π sobre 2, se eu multiplicar por 2, eu vou ter π. E se eu calcular o seno de π, vou obter 0. Se eu pegar o 3π sobre 4 e multiplicar por 2, eu vou obter 3π sobre 2. E se eu calcular o seno disso aqui, eu vou obter menos 1. E, finalmente, se eu pegar π, multiplicar por 2, vou ter 2π. E calcular o seno de 2π vai ser 0. Ok. O que a gente tem aqui é o seguinte. Então, olhando os pontos que a gente obteve, é assim. Então, aqui no caso, a função ela vai ser compreendida por menos 1 e 1 novamente, né? E aí a gente observa o seguinte, olha, que quando a gente tem o zero aqui não muda nada, quando a gente tem π sobre 4, isso é π sobre 4, isso aqui vai dar, olhando a tabelinha aqui, vai dar π sobre 4... perdão, eu coloquei errado aqui na tabelinha, viu, gente? Seno de π sobre 2 é 1. Depois eu tenho que alterar isso no nosso texto também. Olha só. Bem que eu notei aqui algo errado. Então, aqui dá 1. Certo? Então, vai ser aqui em cima. Quando eu pego π sobre 2, vai dar 0. Quando eu pego 3π sobre 4 vai dar menos 1. Então, vai estar aqui embaixo. E quando eu pego π, vai me dar 0. Então, o gráfico vai ter a seguinte cara. Vai ser aqui. Aí ele desce aqui. Opa! Vai ser... Só um momento. Vai subir aqui. Vai bater aqui. E aí sobe. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Estou com um pouco de dificuldade de desenhar esse gráfico. Então, sobe aqui e chega aqui. Perfeito. Então, o que aconteceu, né? Meio que eu dei uma amassada aqui no nosso gráfico com relação ao eixo y, né? Porque o gráfico da função seno normal mesmo, né? Ela faria algo assim, né? Ela começaria aqui, né? Subiria, né? Até π sobre 2, né? Depois ela desceria aqui e aí ela chegaria aqui, né? Então, meio que a função ela percorreu metade do caminho, tá? Então, aí você pode meio que tentar intuir, né? O que acontece se eu multiplicar por 3? Será que a função seno ela vai meio que percorrer um terço do caminho, né?
ou se multiplicar por 4, né, ela vai só até π sobre 2. Então, é algo que vale a pena a gente dar uma pensada, né, a gente se indagar. Ok. Bom, nossa próxima função é a função cosseno, que aí eu vou só descrever o gráfico dela para a gente, que vai ser o seguinte. A função cosseno, novamente, temos que ela vai sair de 0 a 2π, chegar no intervalo fechado menos 1 até 1. Deixa eu ver se lá em cima eu coloquei correto isso aqui. Coloquei. E ela é dada pela seguinte expressão: f de x igual a cosseno de x. E o gráfico dela é o seguinte. Ela vai começar... Bom, ela é compreendida também entre menos 1 e 1. Aí ela começa aqui em cima, porque cosseno de 0 é 1. Aí ela desce aqui, faz essa curva, depois ela sobe. Tá? Então, aqui temos o seguinte, ó, que o cosseno de 0 vai ser 1, certo? Aqui, esse ponto é o π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Cosseno de π vai ser menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0. E cosseno de 2π vai ser 1 novamente, tá? Bom, assim como podemos considerar o seno, né, uma função de saindo dos reais e chegando no intervalo menos 1 até 1, aqui também podemos, né? Basta que a gente prolongue, né, ela para lá. Para a direita dessa forma, né? E para a esquerda dessa forma, né? Certo? Sendo assim, ela vai percorrer toda a reta real. Tá bom? Muito bem. Nossa próxima função vai ser a função tangente, que ela é dada... Ela vai ser uma função que agora ela é um pouquinho diferente, né, da função seno e cosseno que a gente veio escrevendo até agora há pouco, né? Que essa função, o que acontece é o seguinte, deixa eu explicar rapidinho como é que a gente obtém ela, né? Para a gente obter essa função, a gente considera aqui o círculo trigonométrico. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Aqui a gente tem o nosso eixo y, aqui a gente tem o nosso eixo x, aqui a nossa origem. E aí eu vou considerar o seguinte, ó, se eu quero saber qual que é o tangente desse valor aqui, né, desse número, né, radiando aqui, eu vou considerar essa reta. Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto P que está aqui, a posição dela no círculo trigonométrico, lembrando que eu estou tomando esse círculo, tá, com um raio igual a 1, tá bom? Que é o famoso círculo trigonométrico.
tá? Então, eu estou pegando esse círculo com raio 1, tá certo? E eu vou fazer agora o seguinte. Então, aqui a gente tem a origem, que é esse ponto P. Eu vou agora pegar a reta x igual a 1, que vai ser essa reta aqui. Então, aqui temos a reta x igual a 1. Beleza? Tá, aí o que vai ser o tangente para a gente? O que vai ser o valor da tangente? O valor da tangente vai ser... Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, aqui embaixo. E vou chamar aqui em cima esse ponto aqui da interseção de T, que é a interseção dessa reta aqui, tá? Formado pelos pontos O e P, com a reta x igual a 1. Então, a tangente para a gente vai ser esse comprimento aqui, ó, desse segmento. Tá? Então, assim que a gente define a tangente. E a gente pode definir a tangente para qualquer número real? Não podemos, infelizmente. Por quê? Pelo seguinte, eu vou desenhar novamente aqui o círculo trigonométrico e vamos fazer a seguinte análise. Então, aqui eu vou desenhar o eixo x igual a 1 de novo, tá? E vamos lá. O que acontece é o seguinte, ó, beleza, se eu pegar, eu posso ir girando à vontade aqui pegando as tangentes, né? Então, se eu pegar aqui cada vez mais próximo, por exemplo, do eixo y, a minha tangente vai assumir valores cada vez maiores, né? Vai ir lá para cima. Chegando ao ponto que, o que acontece se eu tomar, por exemplo, a tangente de π sobre 2? Tá? O que seria... Faz sentido eu falar de tangente de π sobre 2? Que π sobre 2 seria esse ângulo todo aqui, né? E aí, o que aconteceria? O meu ponto P seria aqui em cima, tá? E aí, eu pegaria a reta formada aqui pela origem, ó, e esse ponto P. Só que essa reta, ela vai ser paralela à reta x igual a 1. Então, dessa forma, elas não vão se tocar. Então, não faz sentido, pela maneira como a gente definiu tangente, eu calcular a tangente de π sobre 2. E é só π sobre 2 que dá problema? Não, se eu girar mais um pouco e for lá para baixo, pegar aqui 3π sobre 2, a gente vai ter o mesmo problema. Tá? A reta é a mesma, né? E vai continuar sendo paralela à reta x igual a 1. Bom, e além disso, né, eu posso girar quantas vezes eu quiser aqui, e cair aqui. Por exemplo, aqui eu meio que dei uma girada, eu peguei π sobre 2 mais 2π, né? Que vai dar, acho que 5π sobre 2, se não me engano. Enfim, também dá problema. Se eu pegar aqui e girar ao contrário, também dá problema. Então, dá problema para todos os números da forma π sobre 2 mais um inteiro, né, vezes π. Tá? Que são meio que as... Tipo, eu girar aqui o π 180 graus ou 360 graus, né? Para qualquer sentido, né? Eu girar quantas vezes eu quiser pro lado, no sentido horário, né? Ou no sentido anti-horário. Tá certo? Então, o domínio da função tangente, ela vai ser... Então, você pode falar o seguinte, né? Que a função tangente, ela sai desse D e chega em R, onde o D é o seguinte conjunto, né? É o conjunto de todos os números reais, com exceção de π sobre 2 mais kπ, ou seja, eu pegar como se fosse seriam os múltiplos, né? Mas tipo como seriam as giradas, né? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Certo?
tal que f de x é igual a tangente de x. Beleza. E aí o gráfico ele vai ter a seguinte cara. Então vai ser algo assim, ó. A gente vai excluir os números que dão problema, né? Então a gente exclui aqui o π sobre 2, a gente exclui o 3π sobre 2, que está um pouquinho mais para frente, né? E assim por diante, né? Então vão ter infinitas faixas aqui para cá e infinitas faixas para cá também, né? Porque aqui a gente teria o que seria o menos π sobre 2, depois o menos 3π sobre 2, né? E aí o gráfico ele vai ser o seguinte, ó, ele vai... E aqui eu fiz um negócio meio meio apertado aqui, né? Mas o gráfico ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, tá? Mas só que todos esses desenhos aqui são iguais, viu, gente? Aqui eu meio que exagerei no aperto aqui, tá? Mas são todos igualmente espaçados, tá certo? Ok, bom, além disso, uma outra função também que costuma aparecer na praça aí é a função cotangente, que a definição ela é bem parecida, né, com a função tangente. A diferença é que quando você pega o círculo trigonométrico, você vai pegar, ao invés de pegar a reta x igual a 1, você vai considerar a reta y igual a 1. Então, quando você quiser calcular o tangente desse ângulo aqui, né? Aí você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai pegar aqui o ponto P, aqui é a sua origem, aqui vai ser o seu ponto B, tá? Aqui eu vou chamar de ponto C, e vai ser essa distância aqui, tá? E aí você repara o seguinte, né? O problema que a gente vai ter aqui vai ser quando tivermos, por exemplo, cotangente de zero, né? E cotangente de π, porque a gente vai ter essa reta aqui que vai ser paralela à reta y igual a 1. Então, aqui no caso, né, o domínio, né, da função cotangente, ela vai ser a reta real, né, excluindo, agora sim eu posso falar, né, dos múltiplos inteiros de π. Então, não pode ter 0, não pode ter π, não pode ter 2π, 3π, 4π, ou menos π, menos 2π e assim por diante, né? Então, o domínio dessa função vai ser todos os x pertencentes aos reais, com exceção dos múltiplos inteiros de π. Então, a nossa função vai sair de D, chegando nos reais. F de x é igual a cotangente de x. E vai possuir o seguinte gráfico. Tá bom, agora eu vou pegar os múltiplos de π, né? Então aqui vai ser 0, π, 2π, 3π, aqui vai ser menos π, e por aí vai, né? E a gente tira eles fora, né? Então a gente meio que deleta isso aqui. E aí o gráfico, né, meio que vai ser como se fosse a tangente, só que invertido, né? Então vai ser algo assim, ó. E por aí vai. Beleza, pessoal? Muito bem. Ok.
Bom, aí depois, né, no texto vai ter as funções secante e cossecante, né? Essas aí costumam aparecer, né, mas não com tanta frequência quanto seno e cosseno e tangente. Com tangente um pouquinho menos, né? Aí no texto lá eu deixei como a gente define elas, né, e como é o gráfico, né? E aí vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Ok, aí a última coisa que a gente começou a falar nessa semana foi sobre o conceito de limite, tá? Que é um conceito que eu imagino que é novo, né, para a maioria das pessoas que pode estar assistindo esse vídeo, né? Mas a ideia é o seguinte: imagine que temos uma função f de x igual a x quadrado, né? Temos aqui uma parábola, tá? E queremos obter uma reta que tangencia o ponto 1, 1. Ou seja, eu quero obter uma reta que ela toca somente esse ponto na parábola e não toque mais nenhum ponto da parábola, tá? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Em geral, para a gente obter equações de reta, né, usando uma ferramenta aí de geometria analítica, a gente precisaria de 2 pontos, tá certo? Por quê? Pelo seguinte, né? Porque quando a gente pega 2 pontos, sei lá, se você pegar um ponto A sendo igual ao ponto... Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Se você pegar, por exemplo, aqui o ponto A como sendo o ponto... Deixa eu colocar aqui 1, 1. E o ponto B como sendo o ponto 2, 4. Então aqui você tem um ponto A e aqui você tem um ponto B, né? E aí você quer achar uma reta que passa por esses 2 pontos, né? Para isso, você pode usar, por exemplo, aquela famosa expressão do ioiô michichô, né? Não sei se chamam assim até hoje. Que é o quê, né? Que você escolhe um ponto, né, da reta, que vai assumir esse papel aqui do x0 e do y0. O x e o y é livre. E esse m, agora tem que tomar cuidado, tá? Esse m aqui é a tangente do ângulo formado por esse triângulo retângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo aqui, tá? E toma cuidado, eu usei a palavra tangente aqui para representar essa relação aqui, né, do cateto oposto pelo cateto adjacente, que é diferente aqui, eu falei tangenciar aqui, né, que é tocar em um ponto. Tipo, então, essas duas palavras são um pouquinho diferentes. E aqui é o seguinte, né, tipo, para a gente obter, por exemplo, aqui esse M, a gente precisaria fazer o seguinte, ó, seria cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente, né? Então, nesse caso aqui, esse M, ele vai ser... essa distância aqui é 4 menos 1, que é 3, né? E essa distância aqui é 2 menos 1, que é 1, né? Então, essa tangente aqui dá 3. Então, a equação da reta, que nesse caso seria y menos... Aí eu vou escolher um ponto. Poderia escolher o ponto A ou o ponto B. Eu vou escolher o ponto A, que é mais fácil, né? Então, o y0 aqui, então o y aqui vai ser 1, que eu peguei esse cara aqui, tangente 3, x menos, e x0, né, que vai ser esse 1 aqui embaixo. Tá? Então, aqui temos a equação da reta. Então, repara o seguinte, né? Precisei de 2 pontos, né, para construir isso. Eu posso repetir a mesma coisa aqui, né? Eu posso pegar, por exemplo, um outro ponto aqui, como sendo, por exemplo, 1,5. E se eu calcular o f dele, né, desse 1,5, eu vou obter 2,25, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, né, eu posso calcular a tangente aqui, como eu fiz aqui dessa forma, né, e obter essa reta aqui, tá? E essa reta,
Se eu calcular essa tangente aqui, vai ser o seguinte, né? Vai ser 2,5 menos 1 dividido por 1,5 menos 1, que vai dar, faz as contas aí, vai dar 2,5, tá? Que vai ser essa inclinação aqui, né? Vai ser o cálculo dessa tangente. Muito bem, então, e se eu pegar um x qualquer aqui? Eu vou pegar um x qualquer, deixa eu até mudar de cor. Eu vou pegar um x qualquer aqui. Quando eu calcular o f do x, o que eu vou obter? Eu vou obter x quadrado, tá certo? Então, se eu for calcular o m aqui dessa reta verde, tá? Eu vou obter o seguinte, né? Vai ser o quê? Vai ser essa distância aqui, que vai ser x quadrado menos 1, dividido por essa distância aqui, né? Que vai ser... Desculpa, essa distância aqui, que vai ser o quê? X menos 1, tá? Então, para um x qualquer, eu vou obter essa tangente aqui. E aí, o que acontece? Repara o seguinte, que conforme eu vou pegando pontos cada vez mais próximos aqui de 1, eu vou obter retas cada vez mais próximas da reta tangente que eu desejo, certo? Ok, e, bom, eu fiz isso, né, aproximando aqui da direita para a esquerda. Porém, eu posso fazer a mesma coisa do outro lado também, tá? Eu vou fazer um outro desenho para não poluir muito esse, mas aqui é o seguinte, eu posso estar repetindo o gráfico aqui, deixa eu desenhar ele um pouco mais para baixo. E aí a nossa tangente, tipo, a nossa reta seria essa daqui, né? Seria, que cor que eu botei a nossa reta lá? Botei azul? Laranja? Não sei, vou botar laranja aqui. Então aqui 1, tá? E temos essa reta aqui. E a gente pode, igual eu disse, né, pegar pontos aqui também e tentar, né, pegar retas que são cada vez mais próximas, só que do lado de cá também. Aí posso pegar aqui embaixo. Ó, repare que esse ponto 1 aqui sempre está travado, tá? Eu estou pegando outros pontos, né, e... Ah, perdão, esse ponto aqui é aqui em cima, tá? E traçando essas retas, né, que cruzam dois pontos da parábola, mas que estão cada vez mais próximas da reta que eu quero, da tangente que eu quero. Então, esse método, né, que é o método de aproximação, né, que eu estou utilizando e obtendo essas retas que cruzam dois pontos, que também são conhecidas como retas secantes, tá? Então, reta tangente aqui, a reta que tangencia o negócio é em um ponto, essas retas que cruzam dois pontos da parábola, a gente chama de retas secantes, tá? E aí eu também fiz uma tabelinha só para a gente observar o que está acontecendo. Ó. Se a gente pegar, por exemplo, valores, né, que estão vindos aqui da esquerda e chegando cada... Porque aqui o que está acontecendo é que eu estou tomando valores de x, né, cada vez mais próximos de 1 pela esquerda. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, então se eu colocar aqui x e colocar o nosso... Como eu posso dizer, o nosso valor que dá a inclinação da reta, né, que é a tangente daquele triângulo, retângulo, tá? A gente pode observar o seguinte, olha, se eu pegar zero, quando eu uso essa fórmula, e como é que eu obtenho esse m? Bom, esse m, a gente tem essa expressão aqui, ó, que eu calculei para qualquer x, tá? Então, eu vou simplesmente substituir o x aqui nessa expressão e obter o valor de m, tá certo? Então, aqui eu tenho 0, então se eu substituir lá
0 aqui vai ficar menos 1 sobre 1, menos 1, que vai dar 1. Tá bom? Aí aqui eu vou ter, se eu colocar meio no lugar do x, eu vou obter 1,5. Se eu colocar 0,9 no lugar de x, eu vou obter 1,9. Se eu colocar 0,99, eu vou obter 1,99. E se eu colocar 0,999, eu vou obter 1,999. Tá certo? Isso para valores, né, que estão à esquerda. Agora, para valores que estão à direita do 1, a gente obtém o seguinte, ó, x e a tangente, né? Então, aqui, se eu pegar 2, eu vou obter 3. Se eu pegar 1,5, como a gente viu agora há pouco, eu vou ter 2,5. Se eu pegar 1,1, eu vou obter 2,1. Se eu pegar 1,0, eu vou obter 2,01. Se eu colocar 1,001, eu vou obter 2,001. Então, o que está acontecendo, né? Meio que, por esses experimentos que fizemos, tem uma sensação de que, conforme eu vou aproximando o x de 1, esse m vai aproximando de 2, certo? Então, nesse caso, né, a gente diz que no limite, a gente tem que esse m vai ser igual a 2. No limite, para quando x... Então, você diz o seguinte, você diz que, por exemplo, limite, quando x tende a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, de m, tá, vai ser igual a 2. E o que é esse m para a gente? Seria o seguinte, a gente tem uma expressão para ele, em termos de x. Então, limite, quando x tende a 1, de x² menos 1, x menos 1, é igual a 2. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, limite para a gente, o que é? É você estar aproximando infinitamente de um ponto. Tá? Não necessariamente seu ponto, mas ser infinitamente próximo dele. Tá certo? Aí a gente deu até uma definição, né? Eu escrevi um pouquinho mais ou menos o que isso significa, tá? E agora, vamos ver o seguinte, como é que a gente faz, né, para estar calculando o limite desse valor mesmo, né? Como é que seria uma técnica, né, que a gente poderia usar? Aí aqui a gente seria o seguinte, deixa eu escrever novamente essa expressão, limite de x tendendo a 1 de x² menos 1 dividido por x menos 1. Então, por enquanto, pessoal, vamos ficar com essa definição intuitiva que a gente tem de limite, que é você obter, né, o valor da f, né, para x infinitamente próximo de 1, nesse caso aqui, tá? Então, aqui, aí já eu escrevo o que seria o geral disso, tá bom? Então, aqui é o seguinte, ó, repara que se a gente substituir 1 aqui, a gente vai ter problema, a gente vai ter uma indeterminação, né? Porque vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, e chegando nessa fração aqui que não faz sentido. Então, uma das técnicas, né, de a gente estar calculando esse limite é a gente dar um jeito de contornar isso, né? E uma maneira que a gente pode fazer é dar um jeito de cortar numerador, denominador, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente faz o seguinte, ó, temos isso aqui, x² menos 1 podemos transformar como sendo x mais 1 que multiplica x menos 1, tá? Dividido por x menos 1. Aí esse aqui cancela com esse, sobrando somente
limite de x tendendo a 1, tá? De x mais 1. Agora, como a gente se livrou desse problema, a gente pode estar substituindo o x pelo 1. E quando a gente substitui o x pelo 1, a gente obtém 1 mais 1, e aí o limite vai embora, né? Que é igual a 2. Tá certo? Ok, a definição formal de limite, como a gente viu, é o seguinte: a gente tem uma função f de x definido num intervalo, né, ou num domínio que seja bem próximo do ponto A, tá? Então imagina o seguinte, que você tem uma função f e você tem um ponto A. E aí você tem que ela está definido bem próximo aqui do ponto A. Pode ser que ela faça parte da função, mas também não precisa fazer, sabe? Então, se a gente escrever isso daqui, limite de x tendendo a... de x tendendo a f de x, isso aqui for igual a um número L, significa o quê? Significa o seguinte, né? Significa que para valores cada vez mais próximos aqui de A f ela vai ser elevada a valores cada vez mais próximos de L, tá bom? Fica com essa ideia na cabeça, porque mais adiante a gente vai ver a definição precisa do que é limite. E esse tipo de desenho aqui de visualização vai ser muito importante para a gente compreender a definição mesmo formal. Tá certo, gente? Bom, aí é o seguinte, né? Eu vou fazer mais... Vou falar só de mais um exemplo. E aí, na semana que vem, né, eu falo sobre as propriedades e outras coisas que a gente vai ver sobre limite, porque esse vídeo já está ficando bem longo, tá? E aí, na semana que vem, eu dou uma outra resumida aí sobre as propriedades e demais coisas que a gente vai estar vendo na semana que vem. Então, se a gente pegar um próximo exemplo, vai ser o seguinte. Deixa eu anotar, abrir aqui. Tá, se eu calcular, o que significa calcular esse limite aqui? Esse limite significa o seguinte, ó, como aqui a gente não tem problema, tipo, isso aqui na verdade é uma função afim, então você meio que já pode substituir direto aqui o x igual a 2 e calcular o valor. Tá, então aqui vai dar 3 vezes 2, que é 6, menos 2, 4. Tá bom? E aí, aqui a gente obtém esse valor, tá? E por último, se a gente for calcular esse limite aqui, aí a gente vai ter algo semelhante ao que vimos no nosso exemplo anterior, tá? Só que aqui o que acontece, né? Aqui a gente consegue transformar o x menos 3 em x mais raiz de 3, raiz de x menos raiz de 3. Aí você faz as contas aqui para conferir e vocês vão ver que realmente dá isso aqui, tá? Faltou escrever o limite aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar esse aqui um pouquinho para cá. E aí agora cabe a anotação de limite. Então, limite de x tendendo a 3 de raiz de x menos raiz de 3, tá? Aí esse daqui pode ir embora com esse. Aí isso aqui vai ser igual a limite de x tendendo a 3 de 1 sobre a raiz de x mais raiz de 3, que agora não vai ter problema nenhum. Eu posso substituir o x por 3 e dessa forma obtendo raiz de 3 mais raiz de 3 aqui embaixo, que vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Aí, no resumo da semana que vem, aí eu falo um pouquinho das propriedades para frente, né? Do que a gente também vai estar vendo na semana que vem. Tá certo? Então, se cuidem e até a próxima, pessoal!